Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é segunda-feira, dia 9 de junho de 2025, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada, uma nova escolha, por meio dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje estamos na lição de número 159, que declara, não é 159, é a lição 160 que declara: estou em casa, o medo é o estranho aqui. O medo é um estranho para os caminhos do amor. Identifica-te com o medo e serás um estranho para ti mesmo. E assim és desconhecido para ti mesmo. O que é teu ser permanece alheio para aquela parte de ti que pensa que é real, mas diferente de ti mesmo. Quem poderia ser são em tal circunstância? Quem, senão um louco, poderia acreditar que o que não é e julgar contra que é o que não é, e julgar contra si próprio? Existe um estranho em nosso meio, vindo de uma ideia tão estranha à verdade, que fala uma língua diferente. Olha para um mundo que a verdade desconhece e compreende o que a verdade considera sem sentido. Ainda um estranho, ele vem sem reconhecer a que vem, mas ainda afirma que a sua casa lhe pertence, enquanto aquele que está em casa é agora o estranho. No entanto, como seria fácil dizer: esta é a minha casa. Aqui é o meu lugar e não partirei porque um louco me diz que tenho que ir. Que razão haverá para não dizeres isso? Qual poderia ser a razão, exceto que convidaste esse estranho a tomar o teu lugar e permitiste que fosse um estranho para ti mesmo? Ninguém se deixaria desapossar tão desnecessariamente, a menos que pensasse que existe outro lar mais adequado ao seu gosto. Quem é o estranho? É o medo? Ou és tu que é tão inadequado ao lar que Deus proveu para o seu filho? Acaso o medo é próprio de Deus, criado à sua semelhança? Acaso é o medo que o amor completa e pelo qual é completado? Não há nenhum lar que possa abrigar o amor e o medo. Não podem coexistir. Se tu és real, então o medo tem que ser uma ilusão. E se o medo é real, então tu absolutamente não existes. Não existes. Nesse caso, com que simplicidade a questão é resolvida? Aquele que tem medo apenas negou a si mesmo e disse: sou o estranho aqui. E assim deixo o meu lar a alguém que se parece mais comigo do que eu mesmo, e dou-lhe tudo o que eu pensava me pertencer. Agora ele é exilado por necessidade, sem saber quem é, em dúvida a respeito de todas as coisas exceto disto, de que ele não é ele mesmo, e de que o seu lar lhe foi negado. E agora, o que procura ele? O que pode achar? Um estranho para si mesmo não pode achar um lar onde quer que o procure, pois ele mesmo fez com que o retorno fosse impossível. O seu caminho está perdido, a não ser que um milagre venha buscá-lo e lhe mostre que agora já não é um estranho. O milagre virá, pois o seu ser permanece no seu lar. Não convidou nenhum estranho a entrar e não se tornou por nenhum tomou por nenhum pensamento alheio. E ele chamará o que é seu para si mesmo em reconhecimento do que lhe pertence. Quem é o estranho? Não será aquele por quem o teu ser não chama? És incapaz de reconhecer esse estranho no teu meio agora, pois deste a ele o teu lugar de direito. Entretanto, o teu ser tem tanta certeza do que lhe é próprio quanto Deus de seu filho. Quanto Deus tem certeza, de seu filho.
Ele não pode estar confuso a respeito da criação. Tem certeza do que lhe pertence. Nenhum estranho pode ser interposto entre o seu conhecimento e a realidade do seu filho. Ele desconhece estranhos. Tem certeza acerca do seu filho, né? Então, tem certeza acerca do seu filho, que é o Cristo, né? Que é o nosso ser real, que é a nossa imagem verdadeira. O ser crístico, o ser búdico, o ser átmico, né? Hoje damos graças por Cristo ter vindo procurar no medo pelo que lhe pertence. A sua visão não vê estranhos, mas contempla os seus e alegremente se une a eles. Eles o veem como um estranho, pois não reconhecem a si mesmos. Mas, ao dar-lhe as boas-vindas, se lembram. E ele os conduz gentilmente de volta ao lar, que é o lugar que lhes é próprio. Cristo não esquece ninguém. Não falha em te dar nenhum só dos teus irmãos para que te lembres, para que o teu lar possa ser completo e perfeito, tal como foi estabelecido. Ele não te esqueceu, mas tu não te lembrarás de Cristo, até olhares para tudo como ele o faz. Todo aquele que nega o seu irmão está negando a ele e recusando-se assim a aceitar a dádiva da vista através da qual vem a salvação. O seu ser é claramente reconhecido e o seu lar relembrado. Estou em casa, o medo é o estranho aqui. Então eu, observador, estou em casa. Agora eu posso escolher entre o sistema de pensamento do ego, sistema de pensamento baseado no pecado, vergonha, culpa e no medo. O medo é o estranho aqui. E o sistema de pensamento do Espírito Santo, que me une a Deus, ok? Que me une a meu Pai. Então, eu estou escolhendo. A escolha é minha. Por isso, o nome da jornada esse ano é uma nova escolha. No passado, nós escolhemos o ego. Nesse ano, em 2025, estamos declarando que escolhemos o sistema de pensamento do Espírito Santo. Então, nessa lição, nós estamos fazendo o reconhecimento disso. Eu estou em casa, agora eu me lembrei, agora eu estou tomando posse da minha vida, da minha mente, das minhas emoções, dos meus pensamentos, das minhas preferências, das minhas predileções, de tudo aquilo que tem a ver com a minha vida. Né? Então tinha um cidadão lá do movimento lá que vem tomar a casa dos outros, né? Que eu não quero ficar falando o nome aqui para não ter problemas com a plataforma. E aí ele diz para você: saia da sua casa, agora essa casa é minha. E você vai falar: mas espera aí, eu trabalhei a vida inteira, eu paguei a minha prestação, essa casa tem o meu nome na escritura, não importa, agora essa casa é minha. Não, não mais. Hoje nós declaramos: eu estou em casa, o medo é o estranho aqui. O medo, o sistema de pensamento do ego, é o estranho. É aquilo que não pertence. É aquilo que não sou eu. Eu não sou o meu ego, corpo, personalidade. Eu escolho ser governada pelos pensamentos que compartilho com Deus. Quais são os pensamentos que compartilho com Deus? São os pensamentos do sistema de pensamento do Divino Espírito Santo, baseados na Tríade Santa, né? Que é a aceitação, o perdão e a gratidão, né? Então, se tiver faltando alguma coisa, na minha vida, algum problema o qual eu preciso resolver, digamos assim, eu vou praticar a aceitação. Depois eu pratico o perdão, depois eu vou acabar praticando a gratidão. A gratidão, ela é uma consequência natural desses dois primeiros passos, tá bom? Então é isso que nós estamos reconhecendo agora. Nós estamos falando: não, agora eu vou retomar a minha posse, né? Eu vou retomar a minha posse. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês muito legal. O Gasparetto realmente era um homem totalmente à frente de seu tempo, né? Ele falava isso.
Ele falava que os nossos problemas eram todos falta de posse. Nós não assumíamos a posse de nós mesmos. E eu pergunto para você hoje, você já assumiu a posse da sua vida? Você já assumiu a posse dos seus problemas para poder resolvê-los? Você já assumiu a posse das suas virtudes? Você já assumiu a posse dos seus defeitos de caráter para que você possa entregá-los ao Espírito Santo e pedir que os remova para você? Você já assumiu a posse? Essa é a minha pergunta para vocês todos, né? Precisamos assumir a posse de nossas vidas. Não é verdade? Precisamos, e isso tem tudo a ver com olhar para a realidade e ver o que a realidade está me pedindo naquele momento, sabe? Gente, antigamente eu era uma pessoa que eu só me movia sob pressão. Vocês imaginam uma pessoa que está tão apegada às suas zonas de conforto que só se move sob pressão? Eu era essa pessoa. Hoje em dia eu consigo ter a sensibilidade de perceber quando as coisas já não estão mais, quando o vento não está mais favorável. E aí o que a gente faz? Se a gente está velejando e o vento não está favorável, a gente reclama, briga, a gente dá um ataque, o vento tem que ventar ao contrário. Vento FDP. A gente pragueja? Não. Nós ajustamos as velas. Tem um ditado que diz que o otimista espera que o vento mude. O pessimista reclama porque o vento está desfavorável. E o realista ajusta as velas. Então é isso que nós estamos aprendendo a fazer, nós estamos aprendendo a fluir com a realidade. Então se o momento me pede, e isso é maravilhoso, a gente vê isso quando a gente faz um mapa astral, né? A gente vê os movimentos que o universo vai convidar você a fazer. Então, se o vento agora, eu tô indo para a esquerda, e o vento agora tá ventando para a direita, das duas uma. Ou eu vou entender que a vida está querendo me levar para a direita, e aí eu vou perguntar para o Divino Espírito Santo se é isso, ou eu vou mudar e ajustar as minhas velas para continuar indo para a esquerda. Vocês entenderam? Mas para isso eu preciso tomar posse da minha vida. Porque se eu deixar que o medo, também conhecido como sistema de pensamento do ego, tome conta da minha vida, ele vai fazer com que eu me esconda debaixo da cama e fique lá rezando para que tudo passe. Para que tudo passe, para que eu possa continuar na minha zona de conforto, tá? Vamos lá. A linguagem da liberdade de Melody Beattie, e acho que de novo tem tudo a ver com o que a gente está falando. O nome do texto do dia 9 de junho é O Pânico. Poucas situações, não importa o quão difíceis pareçam, podem ser melhoradas se ficarmos apavorados. Ela é um texto dela mesma do livro Codependência Nunca Mais. Não entre em pânico. Se um nadador estiver atravessando um grande lago e de repente se concentrar na distância que falta, poderá começar a debater-se e a afundar, não porque não conseguiu nadar, mas porque foi tomado pelo pânico. O inimigo é o pânico e não a tarefa. O inimigo é o ego e não a tarefa que você tem pela frente. Há momentos em que nós nos sentimos imprensados e esmagados. Há horas em que achamos que não conseguiremos fazer o que precisa ser feito. Vou dar um exemplo. Quando você decide mudar de casa. E aí? Virgem Maria. Quando você decide mudar de trabalho, pode ser uma tarefa no trabalho, um melhoramento em nós mesmos ou uma mudança em nossa vida familiar. Você decidiu que o seu relacionamento chegou a um termo e você vai ter que se divorciar, tá? É divorciar-se. Não é eu vou divorciar. Não, quem divorcia é o advogado. Nós nos divorciamos com a ajuda de advogado que fará o divórcio, tá bom? Ajuda se pararmos por um momento, olharmos para frente e imaginarmos o projeto.
É normal ter momentos de pânico quando olhamos para frente, para o que precisa ser feito. Sinta o medo e liberte-se dele. Depois, desvie os olhos do futuro e da enormidade da tarefa. Se imaginarmos a solução, ela será a nossa. Não temos de fazer tudo hoje, de uma vez só. Concentre-se no dia de hoje. Concentre-se em acreditar que tudo está bem. Tudo o que necessitamos fazer para alcançar o nosso objetivo é focalizarmos naquilo que se apresenta naturalmente de forma ordenada para nós hoje. Teremos forças para conseguir fazer calmamente o que precisa ser feito, para chegarmos onde desejamos estar amanhã. Ok? Muito bem. Então, voltando aqui. Concentre-se no dia de hoje. Concentre-se em acreditar que tudo está bem. Tudo que necessitamos fazer para alcançar o nosso objetivo é focalizar naquilo que se apresenta naturalmente, de forma ordenada para nós hoje. Teremos forças para conseguir fazer calmamente o que precisa ser feito, para chegar onde desejamos estar amanhã. O pânico obstruirá esse processo. Confiança e ações guiadas nos levarão para frente. Respire fundo, fique em paz, confie. Haja hoje como se estivesse sendo guiado. Podemos voltar à nossa rota mantendo-nos à tona, até reconquistarmos a nossa compostura. Quando nos acalmarmos de novo, poderemos recomeçar a nadar, com confiança. Concentre-se apenas em uma braçada, em um movimento de cada vez. Se podemos movimentarmos-nos, estamos progredindo. Se nos cansarmos, podemos boiar, mas só se nós relaxarmos. Quando dermos por nós, estaremos chegando à outra margem. Hoje acreditarei que está tudo bem. Estou sendo levado, mas serei levado apenas um dia de cada vez. Esse é um dos lemas mais poderosos dos Alcoólicos Anônimos. Só por hoje. Então, só por hoje eu vou me concentrar em fazer as tarefas do dia de hoje. Concentrarei minha energia em viver este dia o melhor que eu puder. Se o pânico despontar, pararei com todas as atividades e lidarei com o pânico como um assunto separado. Eu estou em casa, o medo é o estranho aqui. Então, o medo, o pânico são o estranho aqui, ok? Então, eu vou lidar com eles de uma forma absolutamente consciente. Ok? Muito bem. Estou em casa, o medo é o estranho aqui. Vamos passar agora para a leitura de mais algumas perguntas do livro da Meredith Bennington, Miracles at Work, Turning Inner Guidance into Outer Influence. Milagres no trabalho, transformando a sua orientação interior em influência exterior. Então, a gente vai ler mais uma perguntinha aqui, tá bom? Como eu posso ter objetivos na minha carreira e ainda assim estar num espaço de abertura e desapego ao mesmo tempo? Eu entendo a mentalidade do puxa versus empurra, mas eu não sei, simplesmente eu não sei como aplicar isso no meu trabalho. Essa é a pergunta. Lembrando que nós estamos na seção do livro que trata das perguntas e respostas, tá? É um apêndice, um anexo. A ideia de que o sucesso emerge por meio do puxa versus empurra não é, obviamente, uma ideia nova. E eu escrevi extensivamente sobre isso nos meus livros para as mulheres na liderança. Mas também essa ideia gera uma certa quantidade de confusão no local de trabalho, onde frequentemente a performance, o seu desempenho, ele é medido por métricas, né? Claramente, as empresas
trabalham em função de objetivos. E as pessoas bem-sucedidas, é esperado delas que elas façam o mesmo. O problema, é claro, é que um super investimento nos resultados e no tempo dos seus objetivos, na sua agenda, né, cria uma tremenda quantidade de ansiedade que nos leva mais fundo e mais fundo para o pensamento do ego. Nas nossas carreiras, isso explica o porquê nós rotineiramente comparamos a nós mesmos, porque frequentemente nós não sentimos dignos dos nossos sonhos, né, de realizarmos os nossos sonhos, e porque tantos de nós têm esse sentimento ruim, né? De que todo mundo já resolveu as coisas, enquanto nós fomos deixados para trás comendo poeira. Como diz um curso em milagres, o maior perigo para o sucesso tem sido o envolvimento com os seus objetivos passados e futuros. Texto da lição 181. Tendo dito isso, é importante nos lembrarmos que quando um curso em milagres usa a palavra sucesso entre aspas, ele não está falando a respeito do sucesso exterior. Isso aqui é muito importante. O conceito de sucesso que Jesus nos traz no curso é extremamente diferente do conceito mundano de sucesso. Ele está falando sobre o sucesso sob a forma de paz interior e presença que se irradiam naturalmente quando você resiste aos delírios do ego. E esse é o significado espiritual do puxar versus empurrar no trabalho. Quando você não mais depende da consecução de um objetivo externo para estar em paz, então o seu comportamento ele se torna menos errático. E então as outras pessoas querem ficar perto de você com muito mais frequência, tá bom? É isso que ela está explicando aqui. Primeiro vem a mudança interior. É claro que isso não quer dizer que estamos pedindo a você que deixe de lado inteiramente os seus objetivos. Isso apenas quer dizer que o seu primeiro objetivo em qualquer situação é reconhecer a luz que está sendo compartilhada, a magnitude no seu companheiro, no ser humano que é o seu companheiro, ok? A partir da perspectiva de um curso em milagres, nada que você jamais possa alcançar ou desejar é mais importante do que isso. A paz, né? E então, o ponto aqui, e esse ponto é para o seu sucesso e para a sua felicidade, é mudar o seu foco desse esforço, né, dessa luta, para o serviço, onde a sua intenção é simplesmente ser um receptáculo para a presença do amor a cada momento, em vez de tentar obter aquilo que você pensa que é o que você precisa. Sensacional. De fato, o curso repetidas vezes declara que o nosso problema é que nós não sabemos do que é que nós precisamos. Nós somos tão apanhados pelos nossos objetivos que nós nos esquecemos novamente que em última instância, aquilo que nós estamos buscando é a conexão. Por causa disso, frequentemente, perdemos coisas que não apenas seriam mais adequadas para nós, mas são frequentemente muito maiores do que aquilo que nós estamos atualmente, mas que frequentemente são muito maiores, ainda maiores do que aquilo que nós estamos atualmente visualizando para nós mesmos. Colocando isso de outra forma,
Quando você assume que você sabe o que é o melhor, como disse o poeta persa Rumi, você frequentemente está caçando o colar de diamantes que já está ao redor do seu pescoço. Uau! Olhem isso. E esse ponto se torna particularmente significativo nos momentos quando você se sente infeliz sobre os seus objetivos de carreira, porque presumivelmente você já tinha tentado descobrir o que seriam, né? Quais seriam por conta própria. E de fato nada está funcionando, isso não está funcionando. Então agora é o momento de tentar algo diferente. É o momento de liberar o apego aos resultados, aos objetivos, ao controle e focar no cultivo da sua mentalidade baseada nos milagres, da sua mentalidade milagrosa. Por exemplo, ao ir novamente ao instante santo, quando você olha para a distância onde você está, entre o lugar onde você está e o lugar onde você quer estar, você pode simplesmente dizer: eu preciso de um milagre. Por apenas dar esse único passo, você automaticamente se abre a algo novo. Porque o que você está essencialmente dizendo aqui é: eu não posso confiar no meu próprio julgamento dessa situação. E essa é a boa nova, essas são grandes novidades, falando em termos espirituais, porque é precisamente a sua disponibilidade de se render às suas velhas maneiras de pensar que vai criar espaço para o seu novo caminho, né, se manifestar. Em outras palavras, você não pode efetivamente pedir por ajuda enquanto você acredita que você já sabe qual é a resposta ao mesmo tempo. Então, se eu sei qual é a resposta, por que eu vou pedir ajuda, né? Não faria sentido. É por isso que contar, né, depender do nosso próprio julgamento é uma ação fundamentalmente incompatível com o instante santo. Ao tentarmos tanto ter o controle e nos entregarmos ao mesmo tempo, nós criamos um tipo de confusão nas nossas mentes que apenas vai nos manter em guerra com nós mesmos, como diz um curso em milagres. Se você está confiando na sua própria força, você tem todos os motivos para estar apreensivo, ansioso e temeroso. Da mesma forma, a solução quando se trata de alcançar os seus objetivos no trabalho é não querer, mas se tornar. E isso quer dizer deixar a sua carreira como sendo mais um ídolo e colocar perguntas e substituir isso, né, por perguntas pelas perguntas que você faz a respeito daquilo que você precisa, com uma pergunta muito melhor: quem eu estou sendo bem aqui e agora? Compareça no dia de hoje na sua magnitude plena e não será possível não construir o seu sucesso no dia de amanhã. Não apenas será possível construir o seu sucesso no dia de amanhã, será inevitável. Então, esse é um dos princípios do como é que se diz? Dom Miguel Ruiz, né? Um dos 4 compromissos. Temos que dar sempre o nosso melhor, né? Então, se você der o seu melhor hoje, se você for nessa magnitude plena no dia de hoje, comparecer na sua magnitude plena no dia de hoje, então não tem como você não fazer sucesso. Mas vocês podem dizer assim para mim: mas já que eu já faço isso, eu já estou há 20 anos na mesma empresa e nem reconhecimento eu tenho.
Tá, mas você ainda não começou a desenhar essa vida que você quer ter pra você, né? Você ainda não começou a construir esse senso de merecimento, essa autorização interna que é tão necessária para você sair de onde você está e chegar aonde você quer estar no futuro, né? Você aí, talvez até agora você não estivesse fazendo isso a partir de uma conexão real com Deus e agora você está, porque você está em meditação, está em oração, né? Então é tudo diferente, né? Você se acredita merecedor dessa vida boa, melhor que você quer ter? Você se acredita digno, digna? Quais são os prós? Quais são as vantagens de você estar onde você está? Né? Essas são boas perguntas para você se fazer, né? Quais são as desautorizações internas que você tem para não avançar, né? Olhe para sua vida, olhe para sua vida. Veja como você pensa a sua vida. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos dias, né? Mas observe a sua vida honestamente. O que você ganha? Qual é o seu ganho secundário? Estando onde você está, né? Freud disse isso. A gente sempre tem um ganho secundário. Mesmo quando a gente fracassa. Todo fracasso traz um ganho secundário, né? Todo fracasso traz um ganho secundário, né? A doença traz ganhos secundários. Então é bom a gente olhar para esses ganhos secundários e falar, eu não quero mais isso para mim não. Por exemplo, vou dar um ganho secundário da doença, que eu sempre falo aqui. Sempre que eu fico doente, eu recebo amor e atenção das pessoas. Então, como é que eu resolvo a minha doença nesse caso? Eu vou dar amor para mim mesma. Eu vou entrar em meditação, vou receber o amor de Deus e vou transbordar esse amor para mim mesma e para os outros. Aí eu não preciso mais adoecer. Aí talvez eu fique boa. Talvez eu possa sarar, tá? Então, quais são os meus ganhos secundários de ficar aqui, vivendo essa vida que eu vivo? Talvez tenha um outro ganho. Eu tô fazendo exatamente, eu tô vivendo a minha vida exatamente do jeito que os meus pais, os meus avós, os meus bisavós viveram. Eu tô vivendo uma vida de sobrevivente. Né? A vida que o ego nos dá é uma vida de sobrevivência. A gente sobrevive quando a gente está no ego. A gente não tem nem a oportunidade de prosperar. Nós estamos muito preocupados em sobreviver. A mente do sobrevivente é a mente do ego. Vocês já sabem disso, já aprenderam isso aqui. Tá bom? Então observe isso. Não, mas todo mundo na minha família faz isso desse jeito. Todo mundo na minha família é médico. Eu tô aqui infeliz, mas todo mundo é médico. Eu não queria ser médico. Tá, então qual é o meu ganho secundário? Eu tô sentindo o meu pertencimento lá com a minha família, né? Então, se hoje eu comparecer nessa magnitude, que fala muito mais do que simplesmente eu ser um bom funcionário, uma boa funcionária, mas fala de eu olhar para a minha vida sob essa perspectiva maior, o meu sucesso vai ser inevitável. Essa mudança de vida, eu alcançar essa nova linha temporal, vai ser inevitável. E outra coisa, gente, a gente também tem que pagar o preço para que as outras pessoas não aprovem as nossas ações, porque isso vai acontecer com muita frequência. Mas eu estou em casa agora. O medo é um estranho aqui, tá bom? Hoje eu vou ficar por aqui e assistam o vídeo de ontem, tá? A live de ontem foi muito importante. Não deixem de assistir, tá? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.